Salve, galera, ligada no programa Sem Filtro. Muito bom, estamos aí para mais um programa sensacional. Com uma figura de peso hoje. Pesadíssimo, cara. Absoluto. Brutal. Pleno. Então vamos pra vinheta? Bora. Vamos lá. Chama a vinheta. É isso aí, galera. Estamos aqui com o professor Fernando E o Fox. professor Renato Tutão. Show de bola, meu irmão. Vamos lá. Mais um programa. Mais um programa, mais um episódio. Antes de mais nada, se inscreve. Curta Dá o like aí, e galera. compartilhe. Com certeza. Isso aí. Divulga e traz mais gente. Tem que Estamos trazer, sempre cara. trazendo informação boa pra galera aí, Isso vai nos motivar a cada vez trazer mais figuras incríveis aqui. Com certeza. Não é não? E aproveitando, agradecer nossos patrocinadores, né? Aqueles que nos ajudam, como a gente sempre Então aí. fala, né? Que é quem? Kimonos Mamute. Kimono Mamute, que diga de Aquele passagem. kimono, né? Show de bola. Inclusive, o nosso convidado de hoje Vai estar usando kimono vai Mamute. estar usando Kimono Mamute, cara. E Magia das Fadas, que inclusive, além do patrocínio e do apoio, nos forneceu um manequim Olha lá. com Tá o lá. kimono Mamute. Show de Você vai bola. ver aquele take aqui depois mostrando Com a o touquinha. caimento, com a touquinha, né? O kimono é tão bom que até no manequim ele cai bem. Você lembra dessas coisas? O manequim tá rindo. Porra! Show de bola. Sensacional. As nossas canecas, né? Personalizadas. aí, lindas. Engenheiros da arte. Muito bom. E muito em breve nós vamos ter todas as regras para participar do sorteio da tatuagem Isso. do Bombers Tattoo. Aqui também. Old School. Eu trabalho preto e branco lá, puta, show de Black. bola. Linda. Show. Que vai fazer aonde a tatuagem? Aqui. Aqui, ó. Aqui no No estúdio. nosso programa. É isso aí. É verdade? Vamos pro quadro? Bora. Porque eu sou sem filtro? Manda aí, Marcelão. Vai lá. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Alex, eu sou faixa preta de judô, praticante de jiu-jitsu. Tô com a galera aí do programa Sem Filtro, um abraço Tutão, um abraço Fox, sucesso pra vocês. E vamos junto na arte suave aí. Os. É isso aí, galera. Meu, o quadro tá show de bola. Não, né? e A só que tem que galera- receber mais vídeo, né? Pessoal, manda mais pra gente. Ainda mais celular deitado. É, tá todo mundo no celular em pé. Tá Não, todo celular mundo deitado. Bonito, aparecer no nosso programa aqui. Ter seus 15 segundos de fama. Boa. Porque eu sou sem filtro, né? É isso aí. Simples assim, cara. Vamos chamar ele? Vamos lá? Nosso Meu. atleta de peso. O cara é fera, o cara é, meu, um puta de um professor, Cara incrível. envolvidíssimo com toda a história aí. Vai falar bastante hoje sobre o caminho suave. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos Com a lá. gente, então, o professor Júlio Muralha. Valeu, meu irmão. Julião, tamo junto, irmão. valeu. Isso aí, cara. Valeu, Julião, galera. primeiramente é um prazer te ter aqui no Sem Filtro. Você falar um pouquinho da sua tão amada Caminho Suave, o judô, tá? Então é uma honra pra nós É tê-lo uma aqui. honra minha de estar aqui com vocês, trocar uma ideia legal, a gente falar bastante sobre o judô, sobre o Gil, sobre o mundo das artes marciais e falar um pouquinho sem filtro, né? Ó, É legal. Essa é a sem filtro. ideia. Essa é a grande ideia do programa, né, cara? Tirar muitas dúvidas aí. Eu sou suspeito a falar do Júlio porque, meu, eu sou aluno dele, né? Então eu sou suspeito a falar, então é um cara fera. E eu também sou seu aluno, né? Verdade. Aí, Tem a um gente, carinha à parte aí, né? a parceria. Troca Com certeza. conhecimentos. Mas vamos pra aquela clássica? A sua, manda. Vamos clássica. Ela lá. Júlio, em poucas palavras aí, quem é o Júlio Muralha? O Júlio Muralha é uma pequena criança que gosta de lutas, artes marciais, gosta de esporte, gosta de conversar, gosta de trocar ideia e gosta de ter contato com as pessoas. Isso é o mais legal. Eu sou esse tipo de pessoa. O padrão do cara que é... Sabe aquele cara que é gordinho, que todo mundo tira sarro? Mas aí troca ideia. Chega, conversa, brinca, tira sarro e aí aproxima das pessoas. Encanta. Exato, exato. Esse é o Júlio Muralha. Perfeito.
Vou até fazer uma pergunta que estava fora do script. Eu vou perguntar para ele aqui. Como você tocou nesse assunto aí? Júlio, você sofreu bullying? Você sofre bullying? Como é que você lida com isso daí? Então, nisso vai entrar o porquê que eu comecei a fazer artes marciais. Tá vendo? Caramba, Cara, que é a pergunta que eu falei pra ele já, né? Então já manda. O que levou você a entrar nas artes marciais? Então, Vamos lá, então. o que aconteceu? Eu estudei no Colégio Militar, aqui em São Paulo, Colégio da Polícia Militar. E lá disciplina, hierarquia, tudo aquilo que o militarismo tem, mas eu vivi isso com 7, 8 anos de idade. E eu sempre fui o maior da turma. Eu sempre ficava no último lá na sala, na fila. E o que acontecia? Se você é diferente, todo mundo vai lá, te provoca, quer arrumar briga. Cara, eu vivia indo para a diretoria porque eu batia nos moleques de revidar. O moleque vinha, dava soco, dava chute, empurrava. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá. Eu vou parar com isso daí. Nisso o que aconteceu? Quando eu era pequenininho, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu comecei a treinar judô. Eu fiz uma aula de judô, sei Cleiton. E aí eu falei, vou fazer isso. E aí eu parei, não deu para continuar. Lá na escola só tinha isso daí, era bullying, era encheção de saco, era briga. E aí eu falei, parei. Nisso, tinha uma galera que começou a treinar Gil. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E aí essa galera começou a treinar Gil, aonde? Lá no Giba, lá na Aquagym, na Rua Altinópolis. Falei, cara, eu vou lá. Porque os caras chegavam de kimono na escola, na mochila, eu falei, puta, eu gosto disso, cara, eu vou lá. Aí eu fui lá, fiz um treino, ele foi receptivo comigo, o Giba, foi da hora, falei, putz, já era. Só que aí não dava pra ir mais, porque eu morava muito longe. Eu morava no final de Guarulhos e a Aquagym é lá em Santana, lá no Alto de Santana. Beleza. Altinópolis. Rua Altinópolis. Pertinho ali do quartel que tem ali, né? Perto do batalhão. Aí o que aconteceu? Falei, putz, eu vou na DPM, que é mais perto de mim, é lá na Zona Leste ali, e lá não tinha Gil, tinha judô. Falei, já treinei judô, eu vou começar a treinar lá. E aí foi que eu comecei a treinar judô. Só que eu chegava lá na escola com kimono. Não era Gil, mas era kimono. E aí parou. De repente, do nada. Não precisei brigar com ninguém, não precisei falar com ninguém, não precisei fazer nada. Eu fui começar a fazer. Os caras falaram. Só que também não foi só de medo de apanhar. A minha postura mudou. Eu ficava coado, eu ficava com medo, eu ficava. Putz. E aí eu comecei a ter mais confiança com a arte marcial. Autoconfiança. Autoconfiança. E aí foi. E aí não precisei mais brigar com ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca saí na porrada, nunca precisei usar. E obtive o respeito do pessoal. Com a minha postura. Não foi precisar ir pra violência, não foi precisar ir pra porrada porque eu sei da porrada. Não. A minha postura, não, beleza, tranquilo. E aí eu, tá, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. É ter essa paz interior de estar pronto pra qualquer coisa sem precisar fazer nada. Preparado. Exato. Perfeito. E nessa mesma linha de raciocínio, Júlio, quanto tempo, cara, desse início seu, quanto tempo perdurou treino até você conquistar a sua faixa preta? Tá. Como eu voltei a treinar mais ou menos em 98, e aí no judô é o seguinte, a gente tem um tempo para treinar. Eu demorei, quantos anos? Quase 20 anos para pegar a minha faixa preta. Por N motivos, né? Cada um tem um motivo. O meu foi tempo, investimento, preparação, mas aí eu cheguei uma hora e falei, não, eu vou lá pegar minha faixa preta. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Preciso terminar um ciclo. Na vida a gente sempre precisa começar um ciclo e terminar. O meu ciclo era pegar a faixa preta. E aí começa outro ciclo agora, que é aprender mais ainda, né? Todo mundo fala nas artes marciais que quer chegar na faixa preta. Mas aí você acha que acabou tudo. Não, eu sei, eu manjo. Não, pelo contrário. Da branca até a faixa preta em qualquer arte marcial, você está fazendo um vestibulinho. É só um treinamentozinho. Quando você chega na preta, é o primeiro dia na faculdade. Você tem mais tempo ainda para aprender, ainda tem depois a especialização que é a faixa coral. E mesmo assim você morre sem saber nada. Sim. Você tem uma noçãozinha. Mas em média, para você pegar a faixa preta de judô, dura de 6 a 8 anos. Se a pessoa treinar todo dia, né, todos os dias de treino, seguir direitinho, aprender, demonstrar que sabe. E
Aí demora mais ou menos esse tempo, de 6 a 8 anos. pra pegar Empenho faixa mesmo, né? branca. Empenho, qualquer arte marcial. Se você, Sacerdócio. até para o ímpar que você tem que fazer, você tem que saber, né? Então você tem que ir lá e treinar, e treinar, e treinar. E o judô tem uma coisa que nas artes marciais japonesas é muito repetido, é a repetição. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz, para você entender o que está acontecendo. Aí depois você vai falar, putz, não, é isso mesmo. Na verdade, no Jiu também você tem essa repetição, porém, eu não sei o que acontece, que o público do judô parece que é doutrinado de maneira melhor e entende melhor essa necessidade de repetição. E o público, de maneira geral, do Jiu, quer lutar, quer fazer e tal, e é um pouco relutante com essas repetições. A gente vê isso daí, que assim, demora um pouco. Hoje, quando você pega um aluno mais graduado, ele consegue entender melhor isso, e às vezes você bota um faixa branca para repetir, ele não quer repetir, ele quer fazer coisa nova. Mas será que você no bota judô... o roxo ele repete mais, ele se dedica mais. Mas será que a no essa judô, repetição? os professores, os mestres, eles não deixam isso mais claro no início? Talvez. Ó, Como você que você tem vê isso que- aí, né? Sim, sim, sim. Já tá enraizado na arte marcial. Tanto que eu falei, não é só no judô, karatê, aikido, artes marciais japonesas, eles têm essa parte da repetição, uma coisa muito trabalhada. Por quê? Porque é o que acontece. Eu falo muito disso. O Jiu é muito movimento natural. Movimento natural. Puxar, empurrar, virar, girar, abraçar, soltar. São movimentos naturais do corpo humano. Não que no judô não tenha isso, mas o problema do judô é que se você não tiver a postura exatamente certinha para entrar o golpe, não vai entrar. No Jiu, você pode tentar dar um armlock mais ou menos, que aí pode puxar, mas vai para uma outra posição. No judô não tem como. Você vai tentar dar uma queda no cara, se você não souber dar queda, Você toma contra-queda, você né? toma uma contra-queda. Ou você toma um estrangulamento. Tem muito cara no Jiu que treina o Ponceo e aquele ajoelhado, mas não sabe treinar. E aí toma um estrangulamento na boca que bateu. Por quê? Não repetiu aquilo lá. Viu? Ah, putz, é legal, vê no YouTube, no Instagram, aquela posição linda de queda. Mas se você não ficar repetindo 1000 vezes por treino, não vai sair. Um piloto de Fórmula 1, o cara só é bom, não é porque ele chega e senta no volante e corre. Não, ele fica 10.000 horas correndo aquela mesma corrida, para quando chegar lá no dia, ele só fazer de olho fechado, virar instinto. Exato. Entendeu? Então, acho que outra coisa também que ajuda bastante, você acabou citando aí, né? O judô, ele é muito tradicionalista. Tanto que hoje eu tento pegar muita coisa que eu aprendo com ele, do judô, para levar pro jiu-jitsu, até de terminologias, né? Expressões e tudo mais. E o judô, ele mantém fiel, né? Será, Tutão, que a falta do treino de kata Também. do jiu-jitsu não seja um déficit, digamos assim? Já não, coloca o garoto logo para fazer luta, para fazer combate. E a gente sabe que não é uma regra, cara, o treino de kata, infelizmente, né? Então, e já no judô, acredito que não. No kung fu, no karatê, é obrigatório. enraizado. É faz enraizado parte por aí. Isso aí é em todos. Porque, por exemplo, eu trabalho kata, você trabalha kata, a gente conhece muita gente que não trabalha kata. Sim. Não estou falando que tá certo ou tá errado, mas tem muita gente que não trabalha. Então você cria essa disparidade, né? Sim, sim. Sim, sim. Qual a sua opinião, Julião? O que acontece? Quando o Jigoro Kano ele criou o judô, ele criou um sistema inteiro de tudo. Como ele tinha curso superior, ele tinha uma educação ocidentalizada porque ele aprendeu inglês e tudo mais, tanto que no Japão ele não é só o pai do judô, ele é o pai da educação física no Japão. Então ele montou toda uma estrutura educacional para todo mundo aprender. A mesma coisa que a gente aprende de judô aqui no Brasil, aprende na Tailândia, no Japão, na China, nos Estados Unidos. Padrão. É o padrão. Por isso que o judô tem tem esse alcance de todo mundo chegar lá e fazer a mesma coisa. Se eu chegar aqui amanhã e for lá na Kodokan, que é a escola do judô que criou, o que o Jigoro Kano criou, eu vou apresentar a mesma coisa que o japonês está fazendo desde os 5 anos de idade. É a mesma coisa. Não vai ter diferença. Interessante, Julião, você falar isso aí, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que encaixa nisso. Por que o judô se tornou olímpico e o jiu-jitsu não? Será que isso seria o diferencial? Eu acho que isso ajudou bastante. Porque o que acontece? Quando o Jigoro Kano ele fez o judô, ele não se preocupou em competir. Ele queria melhorar o ser humano. Evolução física, mental e espiritual. Não religiosa, espiritual. E ele fez parte do Comitê Olímpico.
internacional. Então ele fez, lógico que ele faleceu muito tempo antes de ter a primeira disputa do judô. Ele faleceu em 38 e a primeira foi em 64, lá em Tóquio. Então o que acontece? Quando ele criou o judô, ele fez tudo para fluir exatamente como o Comitê Olímpico Internacional queria que os jogos fossem, né? O melhor, o mais rápido, o mais forte. Mas tivesse os valores de civilicidade, né? A pessoa ser um cidadão, a pessoa ser uma pessoa de bem. Então os valores do judô com os valores do Comitê Olímpico, dos Jogos Olímpicos, eles casaram muito bem e aí o judô entrou como uma arte marcial, a primeira arte marcial né? Realmente arte marcial, porque luta, a greco-romana e o boxe é luta. Sim, sim. Né? A diferença da luta para a arte marcial é a filosofia. Essa é a grande diferença. Porque lutar, a gente luta, é natural. Qualquer um chega na rua e sai na porrada. Mas se você não tiver o porquê de fazer aquilo, não vai. E esses valores foram que o Comitê Olímpico Internacional achou interessante e falou, ó, vamos juntar no judô e ter essa união. E é isso que no jiu-jitsu precisa entender. O que o jiu-jitsu quer? Por que o jiu-jitsu tem que chegar nos Jogos Olímpicos? Pela fama? O jiu-jitsu é a arte marcial mais famosa que tem hoje em dia. Sim. Todo mundo conhece. Né? Tanto que você vai num lugar, a mesma coisa, você fala que é brasileiro, fala, Ronaldinho, não, é jiu-jitsu também. O cara sabe que você faz jiu-jitsu. E o jiu-jitsu precisa entender por que ele quer chegar nos Jogos Olímpicos. Divulgação, status, dinheiro. O jiu-jitsu tem tudo isso. Quer propagar mais ainda, para entrar com os valores? Então tem que sentar todo mundo, acertar, ver o que vai ser feito para o jiu-jitsu entrar. Se o jiu-jitsu quer isso, consegue. O jiu-jitsu consegue. Bom. Deixa eu aproveitar que você falou da competição e tudo mais. Ô Julião, tem uma diferença aí, né, do judô em relação ao jiu-jitsu em competições. Sim. Como que são feitas as separações em competição de judô? No Gil, o que acontece? No Gil a gente tem a separação de idade, peso e graduação. Branca com branca, azul com azul. Sim. Exatamente. Para quê? Para a equiparação técnica ser mais ou menos igual e ser uma disputa, entre aspas, mais justa. No judô, não. É peso, idade e sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então, eu cheguei num campeonato uma vez, faixa laranja. Eu peguei uma faixa preta. Falei, nossa, eu vou voar. Aquele abraço, tudo de bom. Mandei um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra todo mundo. Eu falei, ó, galera, até mais. Aí foi bom. Cheguei no campeonato, ganhei do faixa preta. Nossa, que lindo, cara. Legal. Aí teve um campeonato que eu fui de faixa preta. Gostando? Cheguei do outro lado lá, uma faixa branca. Falei, tô lindo. Nossa, tô feito. Cara, o cara segurou no meu kimono, entrou a queda perfeita com a técnica, caí e pum, perdi. No judô não tem diferença de faixa. Então você vai pegar um branca com preto, um preta com azul, azul com... Só não pode faixa coral. O Kodansha, né? O Kodansha, que é a faixa branca e vermelha, ele não pode competir com aquela faixa. Não porque ele não mereça. Mas assim, imagina, um cara faixa coral entrar na competição e perder, que pode acontecer, aí fica meio, né? Fica meio estranho. Então ele compete de faixa preta, não tem problema não. Sim, ele pode competir, mas ele tem que competir com uma faixa preta. Né? Não tem problema nenhum ele competir. Pode lutar com 99 anos. Acho que acima disso não dá mais. Mas até 99 anos pode competir, não tem problema. Mas é só idade, sexo e peso. Né? E até para curiosidade de todos, no jiu-jitsu nós usamos os nossos dan. No judô também. É obrigatório, não é obrigatório? Tem que se usar os dan? Tem que ser representado de alguma forma na faixa ou não? Não tem obrigatoriedade. O dan, o que acontece? No jiu-jitsu, a gente tem, quando você pega a sua faixa preta, você tem um período para você pegar o primeiro dan. Né? Sim. No judô, não. Quando você pega a sua faixa preta, você já pega esse primeiro dan. E aí o que acontece? Se você quiser, você usa. Geralmente eu uso minha faixa com dan em cerimônia, em entrega de faixa, em graduação. Porque é uma coisa cerimonial. Depois, a faixa é igual para todo mundo. É só para amarrar a calça, que nem o Hélio Gracie falava. Então, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema de ter uma faixa de 5, 6 graus na cintura, como ter uma faixa lisa preta. Porque é só, eu digo, né? Isso é uma coisa que eu tenho. Graduação na faixa, ela só serve para quando você está lá no alinhamento, levantar antes e sentar antes. Só isso.
Porque conhecimento não vai a faixa não vai me trazer conhecimento. Não é um grau nenhum. que vai trazer mais. Nada disso. É só pra chegar lá na hora, putz, eu levantei antes, que no judô a gente faz o comprimento ajoelhado, no 6A, então o joelho dói, então a gente levanta antes. Fica menos tempo ajoelhado. Os menos graduados fica mais tempo. É só pra isso. Acaba ficando nítido isso na competição, né? Porque Sim. o cara pode ter 4, 5, 6 dan e vai lutar com faixa branca. Não muda nada. Não muda nada. Fica interessante, é uma situação aí. É isso. Mas o ego, é complicado você lutar com faixa branca e perder, por exemplo. Né? Então, quando eu era um pouquinho mais novo, eu achava isso, né? Porque assim que a gente chega na faixa preta, a gente se encanta, né? A gente acha assim, nossa, cara, sou a melhor coisa do mundo. E a faixa preta, é que nem a gente falou antes do programa, a faixa preta é só o começo da caminhada. Quando você chega no tatame, cumprimenta e vai pro shiai, pra competição no judô, você vai para ganhar ou perder. Mas o importante é, se você é mais graduado, você vai manter a integridade física do outro competidor. Perfeito. E a minha. Se eu entrei a técnica, não consegui derrubar, não machuquei ele, maravilha. Se ele entrou a técnica perfeita, me derrubou, ele não se machucou, não me machuquei, eu não vou ficar triste, chateado. Eu vou ficar feliz, porque ele entendeu que funciona. Sim. E não quis ficar com medo porque ele lutou com faixa preta. Eu não tenho vergonha nenhuma de cair. Eu até gosto de cair quando a técnica entrou certa. Porque se entrar a técnica errada, vai se machucar. E se entrou a técnica em mim, certinha, aí quer dizer que a técnica foi perfeita mesmo. Então eu não vejo problema nenhum, não tem problema. É interessante. Eu não fico preocupado de ter uma parede cheia de medalha, porque pra mim isso daí é ferro. Quando eu morrer, eu não vou colocar dentro do caixão e levar pra onde eu vou. É indiferente. Eu não vejo problema nenhum da pessoa ir lá e chegar, putz, ganhei 50 campeonatos. Cara, isso daí não vai me trazer benefício nenhum. Eu não tenho benefício de ser campeão de tudo. Eu sou campeão. Isso não me deixa melhor, né? Não. O que me deixa melhor, o que eu me sinto campeão é ver um aluno meu indo lá e fazendo a técnica direitinho. Um exemplo rapidinho. O Juliano lá no campeonato interno da Fox ano passado. Eu já não estava lá na hora, porque eu já tinha outro compromisso para sair. Gravaram a imagem dele entrando um golpe perfeito e a gente não tinha nem 3 meses de treino de judô. Ele entrou um golpe perfeito. Eu falei, no judô era ipom. Entra aquela realização, né? Pô, eu fiquei pulando dessa altura aqui. Pra eu pular dessa altura tem que ser uma coisa muito tem que estar feliz. Tá feliz. Uma alegria, ficou. Cara, interessante, Júlio. Você falar isso da faixa preta, tem um aluno meu, o Alexandre Capês, né? Que eu fico até acanhado às vezes de falar que ele é meu aluno, que o cara tem 30 anos de jiu-jitsu, né, cara? Um dos primeiros alunos do mestre Moisés Murad. E quando ele foi, né, conquistou a faixa preta dele, ele falou pra mim, professor, eu achei que eu ia ganhar superpoderes quando eu colocasse a faixa preta na cintura. E não mudou nada, né, meu? Tipo... Só vai ficando mais pesado. É muito peso. Entendeu? Mas na entrevista com o Matsumoto, eu ainda comentei isso aí. Você vê, o cara tem mais de 80 títulos. Cara. E o cara chega aqui, você tem uma simplicidade. Uma humildade, cara. Uma humildade. O cara é sensacional, cara. Meu, não desmerecendo ele. O rapaz estava conversando, meu, com um camarada de botiquinha ali. Batendo papo, conversando. O Beto. Isso que o Júlio falou, bacana. E por curiosidade, Júlio, competições. O que você participou de competições aí? De judô e de Gil. De judô eu participei do Campeonato Paulista. Eu fui campeão paulista no passado. E fui 5º colocado no Brasileiro. Foi lá em Minas Gerais. Sul-Americano eu fiquei em 7º. Foi disputada no mesmo dia. Quer dizer, 2 competições no mesmo dia lá. Eu fiquei em 5º no Brasileiro e 7º no... 2 competições fortes, né? E assim, quem é pesado, geralmente chega na categoria, tem 1, 2, 3, tinha 10, cara. Eu falei assim, da onde saiu tanto gordo, cara? Eu fiquei louco, falei, não é possível, 10 gordos no mesmo lugar, vai desbalançar o estádio. Tira do prumo. E no Gil, eu peguei 2º lugar ano passado no Sul-Americano. Eu voltei no Gil. E, Júlio, no caso do jiu-jitsu, a gente tem a categoria absoluto. Judô também. Judô tem também. Assim, mas qual que é? O pesadíssimo? Não. Ou não? Não tem a diferença do absoluto. Absoluto mais leve, absoluto mais pesado. Não. Chegou um cara de 60 quilos, um cara de 200 quilos, bateu na chave. Aí, Marcelo, você tem chance, ó.
chance de fazer um combate Você legal. com 45 quilos, você pode lutar com o Júlio. Eu vou te treinar e a gente faz no fim do ano um. Aí, ó. Muito bom. Show de bola. Me perguntei? Tem, um monte tem. Aqui tem também. Se não tem, eu coloco, velho. Voltando até no ponto que você falou do judô, do jiu-jitsu, eu tenho uma aqui, ó. Mesmo sendo um esporte olímpico, o judô, ele não é tão popular quanto o jiu-jitsu. Aonde que você vê? O que leva essa popularidade do jiu-jitsu e não do judô, cara? Eu acho que assim, o jiu-jitsu, ele teve aquele período de ouro dele, quando o Hélio, o Carson, tinha aqueles desafios, anos 30, 40, tanto que o Kimura veio e deu a famosa chave, o Degarami, que virou a Kimura no Gil. E aí o que aconteceu? Chegou anos 90, que a grande maioria da gente assistiu as fitas do UFC e viu um cara franzino de kimono Sempre finalizando ele, os né? caras gigantes. Sempre ele. O Royce, ele foi a porta de entrada para muita gente. E aí o que aconteceu? Ele associou muito ao MMA, ao Vale Tudo. E hoje em dia a gente sabe que a vitrine para as lutas não é mais o Mundial de Gil. É o UFC, é o Bellator, é o STF, é qualquer evento de MMA. E isso atrai muita mídia. E o Royce, ele foi e provou para todo mundo que funciona. Então, é midiático aquilo, é maravilhoso. Você pega um cara de 70 quilos, foi lutar lá no Japão contra o Akebono, que é um cara sumotori, cara de quase 300 quilos. Ele fez o cara bater. A eficiência daquilo é provada. O judô, que nem você falou, é tradicionalista. Ele já teve isso. A gente acha que o judô é aquela coisa só, respeito, humildade. Tem isso também. Mas para o judô se provar que ele era bom, teve um desafio entre o judô e o jiu-jitsu na academia de polícia em Tóquio. Eu não lembro o tempo agora que foi. Mas teve um desafio. Então existe essa coisa de desafio. O judô foi lá e se provou. E naquela época se provou eficiente. O jiu-jitsu fez isso mais de 100 anos depois e provou que era eficiente também. Então, hoje em dia, o jiu-jitsu está em voga. Né? É mais contemporâneo, no caso. Exatamente. Tem e a aí, força da mídia hoje, que é muito mais forte muito também. mais. O judô ainda tem essa cabeça fechada. Aquela coisa, não, olha, vamos ficar aqui fechadinhos, a gente já é tradicional, a gente não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa provar nada pra ninguém. Queremos continuar Exato. tradicional, né? A gente quer ser tradicional, mas abranger mais gente. Qual o problema do cara que treina Gil e treina judô também? Nenhum. Pelo contrário. É ideal. Eu acho que devia ser regra. Exato. Quando eu comecei a treinar, tinha essa coisa, essa briguinha, essa disputinha. Ah, não, eu faço Gil, não vou fazer judô. Os caras só ficam derrubando um outro lá, ficam se matando. O cara que fazia judô, eu não, vou fazer jiu-jitsu, os caras saem pra arrumar briga. Pit Porrada boys. de... os pit boy. Pô, na época que eu comecei a treinar, era só os pit boy que dava. Era preconceito você ir treinar jiu-jitsu. E aí a galera ia fazer judô. Se uma complementar a outra, cara, fica perfeito. E estamos trabalhando para isso, né? Exato. Estamos trabalhando para isso. Tem que ser. E vai dar certo. Deixa eu fazer uma pergunta a você, aproveitando que ele falou em relação a essa história e tudo mais. Quem são os seus ídolos no judô, Julião? E por quê? Quem que representa para você? Um cara que eu me inspiro muito é meu primeiro sensei Miguel Suganuma, nono grau da faixa preta. Ele é um sensei que não, os títulos dele foram mais na época dos anos 60, que ele era novo e tal, tanto que ele também é capitão reformado da polícia. E aí ele tinha muito dessa coisa do trabalho na polícia e também com o judô. E aí ele me inspirou muito porque ele só falava assim, ó, entra 3 golpes que você sabe, você vai ganhar. E era o que eu fazia. A gente tem um monte de golpe, um monte de coisa para fazer. Eu treinava esses 3 para ganhar, eu ia lá e ganhava. O Flávio Canto, pela pessoa que ele é, pelos títulos que ele teve, ele também fazia Gil também, e ele mesclou tudo isso, tanto que ele é uma referência da luta de solo no judô. Muita gente segue ele, tanto no Gil quanto no judô, com relação a isso. O Aurélio Miguel, por ser o pioneiro, campeão olímpico, né? 88, né? 88, lá em Seul. Ele foi como reserva do cara lá, o cara se machucou e aí ele foi campeão olímpico. E trouxe. Foi o que abriu as portas pra gente com o ouro, né?
Já teve outros metalistas antes. E um cara que atualmente, que eu gosto muito, é o Ted Riner. Que é o Francês. cara, é o francês. Um negrão. Perdeu esses dias. Ele perdeu no Perdeu. último campeonato. Isso. Foi em Tóquio, foi no Tóquio. Quebrar a invencibilidade. Quebrou a Eu invencibilidade. vou falar, ele é a referência mundial ele é. hoje, né? Referência, ele Ele é. conseguiu quebrar o monopólio japonês no judô, né? Exato. É, Então, o Koga, né? Que era um cara o sensacional. Koga é exemplo de Ponce até ele hoje. é né? sensacional. O cara é maravilhoso. Vocês procurarem Sento Yui Pons, que é um vídeo que tem da época desses caras, cara, é uma coisa maravilhosa. Você fala, como é que o pessoal faz isso? Né? O cara é maravilhoso. E o último cara que eu gosto muito é o Abe. O Abe tá arrebentando na seleção japonesa aí, é o carro-chefe da seleção japonesa lá, que esse ano não deu para acontecer os Jogos Olímpicos, mas ano que vem esse cara vai arrebentar. É o cara perfeito. Interessante, Júlio, você falar isso. Aí você pode até confirmar que diz que o Japão ele tem 3 times de judô, A, B e C. O A seria simplesmente olímpico, o B Jogos Mundiais e o C outros. É realmente isso? O cara que ele vai disputar as Olimpíadas, ele fica meio que a missão dele é a Olimpíada? Então, porque no judô o que acontece? Para você participar dos Jogos Olímpicos, você tem que participar de um ranking. Nesse ranking você tem que disputar circuito, Grand Prix, o Mundial, e aí você ranqueia. O que acontece? A seleção japonesa de judô ela é tão forte que ela vai, compete, chega na pontuação, ela se preserva para ir para a próxima competição ou para os Jogos Olímpicos ou Mundial. O Mundial foi ano passado lá em Osaka, no Japão. Então, eles ganharam tudo. Os caras só acordam judô, dormem judô, comem judô e descansam judô. Brincam de judô. Aliás, não só judô, faz outras coisas também para ajudar na luta. Mas assim, é uma coisa fantástica, né? E ainda mais, o Japão é orgulho, né? Eles têm muito orgulho, né? E aí, a seleção A é para arrebentar tudo. Se o cara chegou lá na seleção A, você faz de tudo para poder ganhar dos caras. Tanto que o cara que ganhou do Ted Riner, ele não tá nem classificado para ir para os Jogos Olímpicos. Foi o cara da seleção B. O cara da seleção universitária. Você vê como é o nível do Japão. O cara pegou, o cara que é bicampeão olímpico, pentacampeão mundial de judô, o cara tava invicto há não sei quantos anos. Foi um cara da seleção B do Japão que ganhou do cara. Absurdo. E Júlio, você falou aí agora que os caras comem judô, né? Os caras... A gente voltando um pouquinho para a parte lá do Kangeiko, que eu coloquei aqui, ele é muito importante na vida do judoca, né? Isso é quase que um rito primordial. Por que a gente não usa isso no jiu-jitsu, cara? Tão poucos professores usam. O Barbosa... Barbosa faz, né? Barbosa Por quê? Porque o Barbosa veio do judô, né? O Barbosa era faixa preta de judô, foi lá para ser atlética e aí ele colocou o judô e jiu-jitsu quase que no mesmo caminho, são quase a mesma coisa. O Kangeiko, que é o treino de inverno, que é aquele treino gostoso, que a gente fica uma semana lá, geralmente é em Bastos que o pessoal faz, mas você pode fazer em qualquer outro lugar. Então você acorda às 5 horas da manhã, vai correr, aí depois vai fazer um treino físico, aí depois vai fazer um treino técnico, aí almoça, aí dá uma descansada, outro treino físico, outro treino técnico. É uma semana fazendo isso. O que o pessoal do MMA faz, quando você vai fazer, é o camp. O cara vai fazer o camp lá, ele fica uma semana, 10 dias, dia, tarde e noite treinando. Se o Gil tivesse isso, cara, primeiro... A evolução. Ia evoluir com relação à parte técnica, física e tática, né? Por quê? Ia estar todo mundo no mesmo lugar, pensando a mesma coisa, chegando no mesmo objetivo. Segundo, a parte de união. A equipe se unir, ou várias equipes se unirem, o jiu-jitsu se unir. Então, dá para todo mundo chegar e falar o seguinte, cara, em prol do que a gente está fazendo, é a evolução de todo mundo. Não adianta eu só chegar e treinar sozinho, porque eu posso ser campeão de tudo. Mas se eu não tiver alguém para competir comigo, não vai adiantar nada. Eu vou ser o campeão do Morro da Areia, e isso não quer dizer nada. E o cara, ele se foca naquilo. A gente está ainda durante uma pandemia que vai passar. Tenho certeza que vai passar logo. Deus quiser. Tomara, né? Vai passar. E aí o que acontece? A gente está com várias coisas na cabeça. Estresse, depressão, ansiedade. Tudo está atrapalhando. Se você fica uma semana. Não precisa nem uma semana, um final de semana. Você vai sexta-feira à noite
e treina sexta-feira, já chega de noite, já treina sábado de manhã, domingo à tarde, pega o carro e volta para casa. Você já foca em outra coisa. Você já está pensando naquilo ali, você se concentra naquilo. E é uma ideia primorosa para todo mundo fazer. Todas as academias eu recomendo fazer. Bacana, cara. A gente estava tentando, né, trabalhar um pouquinho em cima disso daí, tentando até trazer para esse trabalho conjunto que o Barbosa faz também do Gil e do Judô. O grande problema é o seguinte, vou de novo botar aquela tecla lá. O pessoal que está no Judô, a grande maioria, pelo que eu vejo, já tem essa disciplina e tem um desempenho diferente. Hoje no Gil, a gente tem muita gente que ou faz por um lazer, ou faz pelo modismo, entendeu? E você fala isso, por exemplo, de ficar 3 dias treinando direto, quem é competidor vai adorar a ideia. Agora, a gente tem um público aí que, não, mas espera, veja bem. Pra que tudo isso? Não, tô 3 dias. Mas não vai ter uma né? piscina lá pra fazer um churrasco? Você entendeu? Então, é uma questão de você quebrar paradigmas e mudar a cultura. É fundamental e necessário. E cabe a nós. Mas cabe a nós. Cabe a Exato. nós. Estamos à frente, que desempenhamos, digamos, uma função de líderes, né? Líderes de equipes aí, os mestres, né, meu, que Deus abençoe, um dia nós chegaremos lá. Cabe a nós fazer essa mudança, cara. Cabe a nós. Eu acho que é importante essa aproximação que a gente teve com o judô. E estamos tentando fazer cada vez mais. O Júlio está fazendo um trabalho bacana, trazendo mais gente da liga, já fala já sobre isso. Que tem que aproximar mais isso daí. Sim, cara. A gente sempre fala que cresceu com a arte cormã, né? Exato. Tem que Artes aproximar cormãs. mais isso para a gente conseguir evoluir todo mundo junto. E vamos. E, inclusive, essa questão da pandemia é uma prova que ou a gente aprende a se juntar para crescer, ou vai acabar. Sim. Não vai acabar. Sim, sim. O professor Isso Ale é tá geral. falando bastante disso, O Ale né? tá falando muito disso aí. mesmo. Ou a gente se junta forças, ou acaba. Perfeito. Fato. Perfeito, perfeito. Tem outra aí? Opa! Julião, já que a gente acabou de dar uma cutucadinha, né? Fala pra mim. A gente tem lá, conhecer como a Federação Paulista de Judô, porém, a gente está envolvido lá com a Liga. Qual que é a diferença entre a Federação e a Liga? Tá, vamos lá. O que acontece? A Federação Paulista de Judô, ela existe desde os anos 60. Então, quer queira ou quer não, ela tem mais estrutura, mais tempo, mais associados. E ela, então, quer queira ou quer não, ela tem o monopólio, entre aspas, da arte marcial. E no judô a gente tem um grande problema. No Gil, o professor, ele vê a hora que o aluno faixa marrom tá bem, tá pronto, e aí ele vai e gradua ele. Então, cada academia tem o seu sistema de graduação para faixa preta. No judô não existe isso, aqui no Brasil. Lá no Japão é a mesma coisa que acontece no Gil. A própria academia que vai lá e fala, não, você tá bem. E aí eles só dão uma outorga lá pela Kodokan ou pela associação que tem lá, que aí dá o diploma para o cara ser faixa preta. Mas o cara, às vezes... Professor mesmo. Exato, vai lá, rubrica e fala, olha, tá autorizado a ser um faixa preta meu. E aí o que acontece? No judô aqui no Brasil, para o cara ser faixa preta, ele precisa ter a avaliação e o crivo de uma federação ou de uma liga. Então, uma banca examinadora, ele vai apresentar o kata, que geralmente é o Nage no Kata, para ele pegar o primeiro grau da faixa preta, o Shodan. Ele precisa fazer o Nage no Kata, que são 5 séries de 3 golpes. Ele vai apresentar a parte de solo, que é praticamente igual ao do Gil, só não tem chave de omoplata, não tem chave de perna, chave de panturrilha. A única articulação que no judô pega é o cotovelo. E os golpes. Ele vai demonstrar os golpes, que chama Gokyo. São 5 séries de 8 golpes, dá 40 golpes no judô. E aí o que acontece? Se ele for aprovado, ele vai lá e recebe a graduação dele. Não foi aprovado, ele tem que refazer o teste, tem que fazer a reavaliação. Na federação, é um valor absurdo. E a gente vive no Brasil, né? No Brasil já é uma situação complicada. Numa pandemia, que está com o pessoal com crise, não tem como pagar 5, 6 mil reais numa faixa preta. Caraca. Isso sem tirar os cursos. Né, mano? 5, 6 mil. Entendeu? E aí é obrigatório, tem que fazer o curso de Nage no Kata, o curso de Gokyo, o curso de primeiros socorros, curso São quantos de... cursos aí ao todo aí? Tem uns 6 cursos. E não tá incluso nesses 5 mil. Não.
E os caras reclamam fazer um curso de primeiros socorros, um curso de arbitragem, pra faixa preta de Gil. Vai vendo. Né? Tem pedagogia e didática, tem história e filosofia do judô, que mais? O curso de treino de solo, né? Katame. Katame é solo no judô, Katame Waza. E aí o que acontece? Você tem que desembolsar essa grana. E só uma pergunta, Júlio, e todos esses cursos têm que ser feitos na federação? Eu não posso ter um curso Não, eu não de posso. fora e levar? Não. Por exemplo, primeiros socorros. Eu conheço um instrutor de primeiros socorros. Eu conheço um bombeiro. Você mesmo dá curso de primeiros socorros. Eu não posso chegar, se não for a federação que falar te convidar para você fazer, eu não posso chegar lá e apresentar. Eu não posso chegar e falar, não, tá aqui. O certificado não é válido? Não é válido. Não é válido. Parabéns, hein? Entendeu? Ô, trouxa. Entendeu? É isso. Quer dizer, então chutando baixo assim, Júlio, pro cara hoje, são 6 cursos. Chutando baixo, o cara gasta 7 pau. Sim. Brincando. Brincando. Fora que o curso de Nage no Kata é mais caro ainda. Esses cursos são 100, 150 reais cada um. O de Nage no Kata é 500 reais. E se você não passar... E é tempo indeterminado. Indeterminado. O curso. Sim. Eu fiz uma vez, não precisa fazer mais. Não. Tem uma validade. Cada entidade tem uma validade. Na federação, se eu não estou enganado, é 1 ano. Se esse ano eu fiz e não consegui fazer a graduação, ano que vem eu vou fazer de novo. Porque ele já não vale mais. Já não vale mais. Meu Você entendeu? Deus. Se eu fizesse um comentário assim, sem filtro, dá problema? Não. Eu usaria. É uma máfia absurda, né, Meu meu? irmão. Cara, É uma fábrica de dinheiro, isso aí, tá bom. E aí o que acontece? Muita gente se revoltou com isso e usou a Lei Pelé, que é o que dá poder para se criar uma liga, e criou a Liga de Judô Paulista. Nisso, eu, Júlio, faço parte da Liga São Paulo de Judô. É uma entidade nova, a gente tenta rever muita coisa que tem de errado no judô. Não errado, eu digo, mas é uma outra forma de se ver. Saindo dessa politicagem. Exato, aí, né? não, a politicagem, cara, a politicagem deixa pro político lá, o cara quer almejar alguma coisa na vida. A gente não, a gente quer manter o judô como ele é, acessível para todo mundo. A gente está num país, que é o Brasil, continental, e mesmo assim tem um monte de desigualdade. E eu não posso chegar e falar para um cara que tem 5 alunos, 10 alunos, 30 alunos num projeto social, e falar o seguinte, ó, para você dar aula aí, você tem que ser faixa preta, você tem que desembolsar 5 mil reais. 7 mil. Eu fui legalzinho, diminuiu um pouquinho, deu um descontinho. E não tem quebra-galho, não tem Tem, ajuste, não tem, não tem não nada. Talvez essa informação você não tenha, mas quantos faixa preta hoje tem a A federação? federação? A federação, cara, deve ter uns... para mais de 1.000. Para mais de 1.000, certeza. A Liga 7 São pontos cada Paulo, um. você tem essa informação? A Liga São Paulo, agora, como ela começou ano passado, ela tem 40 faixas pretas. Mas também são os 40 São. também. Eu É conheço melhor, alguns aí que são uns caras feras. Aí, né? então, é melhor ter pouco com qualidade do que ter muito de Boa. qualquer E coisa. eu tava querendo fazer uma pergunta, né? Vamos voltar um pouquinho, Júlio. Sim. No Gil, a gente vai até o 9º Dan, deixou o 10º Dan para os decanos, tal. No judô, vai até o 9º também? Tem o 10º? Como que funciona isso aí? Então, o Jigoro Kano, ele só chegou até o 9º grau também. 9º grau. Até o 9º grau. É o que eu falei, ele não via problema de ter 1 grau ou 10 graus, não tem problema. Ele chegou até o 9º. E aí estabeleceram o 10º grau após a morte dele. Então são poucas pessoas... Póstumo. Póstumo. São poucas pessoas que recebem o 10º grau. Quem tem mais de 60 anos de ensino de judô. Entendi. Né? De ser professor de judô. Porque você faz praticante, você pode ter... E nós temos aqui no Brasil um 10º ou não? Nós temos. Temos. Sensei Masao Shinohara. Legal. Shinohara, que é o técnico do Aurélio Miguel. Que Lá legal, da Associação Vila Sônia de Judô. Né? São poucas pessoas. Sensei Miguel Suganuma, ele é 9º Dan, falta um para ele. Mas ele nem fez questão de receber o 9º, para ele não tem problema nenhum. E isso a própria aqui mesmo, questão de tempo, o cara tem que ir, digamos, na Kodokan para receber ou não? Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo, Aqui aqui mesmo, não mesmo tem ele problema. consegue. A Kodokan é o seguinte, lá é onde se mantém a base do ensino.
Ela não controla a graduação de lugar nenhum, ela não manda e desmanda em nada. O que ela faz? Ela padroniza o que o judô tem que ser ensinado. Diretrizes. Exato. Esse é o norte. Exato. Então, se você quiser chegar... A federação sei lá, do estado da bolinha vermelha, quer dizer, colocar 13º grau na faixa preta, não tem problema. Julio, ó, a gente vem falando de graduações, vem falando da parte de cursos, né, que a Federação Paulista de Judô vem fazendo, e digamos que é bastante alto esse valor, né? Mas levando em consideração o quanto se paga para ser um faixa preta, a Federação Paulista de Judô, ela apoia seus atletas? Não dá esse apoio, não dá esse retorno pro atleta, Isso. né? Porque assim, o atleta, o que ele precisa? Ele precisa ter academia para treinar, que isso vem dele, o professor para ensinar ele. Ele precisa de suplementação, treino físico, transporte. E isso é tudo do bolso do atleta. A federação, ela pega o dinheiro e investe em tatame, em cursos e tudo mais, mas esse retorno não volta para o aluno, para o atleta. O atleta, o que ele vai ter? Ele vai chegar e falar, olha, eu sou campeão paulista da federação. Eu sou campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Judô. E isso não volta para o atleta. O atleta, ele não tem esse retorno. Ele tem esse retorno com o patrocinador, com o próprio professor dele na academia para divulgar. Mas a federação, ela pega esse dinheiro e senta em cima do dinheiro e não volta isso pro atleta, pro aluno. Não volta. Isso é uma coisa que tinha que voltar. Para as coisas funcionarem, ela tem que ter um fluxo. Se você não tem um fluxo, não funciona. Vai ficar estagnado. É uma via só, então, né? Exato, é uma via só. Só para você ter o status... Ah, não, eu tenho o status de ser praticante, participante, campeão paulista brasileiro da federação. Uma coisa que a IBJJF tem, ela tem o status, ela é a primeira. Mas aí, agora que tá vindo com um pagamento de premiação bom. Antes não tinha isso. O cara ia lá para ganhar a medalha. O cara investia uma grana pesada. Treinamento. Porque assim, a gente pode investir dinheiro, mas o tempo da gente treinar não volta. Exato. A coisa mais cara do mundo não é ouro, não é diamante, é tempo. A única coisa que é cara, que não volta, é tempo. Então, o cara está investindo o tempo dele para chegar lá e ser campeão, para receber uma medalhinha, um tapinha nas costas e tirar uma foto para aparecer no Instagram, no Facebook, só. E não é isso que precisa. Precisa ter apoio para o atleta. O cara vai lá representar. Ainda o judô tem essa. O cara vai representar nos Jogos Olímpicos, Pan-Americano, no Mundial. E aí? Com o que ele se associa? A imagem dele vai ser vista onde? O que ele recebe em retorno? Né? O governo tem a parte de Bolsa Atleta, mas você sabe que qualquer pessoa que é atleta de alto rendimento para jogar futebol aí num time de várzea ganha 4, 5 vezes o que um cara que é campeão olímpico mundial está recebendo. Sim. E o cara se mata mais do que o cara que joga lá na Série B do Campeonato Paulista, né? Isso é organização, é gestão que precisa ver. Interessante, Júlio. O jiu-jitsu melhorou muito, né, Tutão? A premiação, Sim. né? Não vou falar que tá bom, mas tá muito melhor, que antigamente realmente era uma medalhinha. Os eventos de judô, tem uma boa premiação? Ou não tem nenhuma premiação? Nenhuma. Os que têm premiação são os Grand Prix e os Grand Slam. São campeonatos geridos pela Federação Internacional de Judô, que aí tem os patrocinadores que injetam dinheiro, mas não é um valor de... Seleção também. Então o cara lá no campeonato ganha, mas isso aí é a Federação Internacional, não é a gente aqui no Brasil. Entendi. Mas é muito pouco. É só um incentivo a mais para o cara, para as grandes estrelas aparecerem. Como no Gil tem, né, para atrair um cara que é de destaque para um campeonato, então a gente dá premiação para o cara. Mas isso é uma coisa que o judô começou a copiar do jiu-jitsu. O jiu-jitsu começou a fazer isso e começou a ter mais visibilidade. O judô falou, pensamos, então realmente é uma coisa que a gente faz. Pegou isso e falou, vamos evoluir, porque esse é o próximo passo da evolução para a competição, né? Estimular o atleta a ir lá competir. Bacana. Utilizou de uma outra arte marcial aquilo que está valendo, está funcionando. A gente copia o que é bom. Exatamente. A gente só copia o que é bom. E valeu a pena, então tá. Mas ainda, aqui no Brasil, vai demorar um tempinho ainda para fazer isso daí. Entendi. Júlio, aproveitando esse gancho aí, essa dificuldade que tem com a federação,
Eu sei que você faz parte da diretoria lá da Liga São Paulo Judô. Conheço mais gente lá que faz parte da diretoria. Qual que é o objetivo, qual que é a intenção da Liga São Paulo de Judô? Tem para oferecer para o judô? Qual que é o objetivo da Liga? A Liga ela tem por objetivo deixar o judô acessível a todos. Todo mundo ter acesso ao judô, independente de credo, cor, classe social, posses. Todo mundo tem o direito a ter acesso ao judô. O conhecimento, ele é grátis. O conhecimento é para todos. Então não adianta me fechar no lugar quietinho com várias pessoas pensando numa coisa que não é o judô, qualquer outra coisa menos o judô, não vai adiantar nada, né? O Jigoro Kano criou o judô para todo mundo. E a gente tem que espalhar esse conhecimento para todo mundo. Sim. Então não adianta eu ficar me prendendo a status, a minha faixa, tempo de existência de uma instituição para ser o melhor de tudo. Não, cara, eu tenho uma frase. O judô, o jiu-jitsu, qualquer arte marcial não é minha, é de todo mundo. Então não tem que morrer comigo. Eu sei mais dar uma cambalhota do que o outro, eu tenho que fazer o outro chegar no meu nível porque os dois evoluem. E a Liga São Paulo, ela pensa nisso, para todo mundo evoluir, todo mundo aprender. Não adianta eu chegar lá e ficar refém por dinheiro, que eu não vou pegar uma faixa preta, que eu não vou poder dar aula numa escolinha, na minha instituição. Não vai chegar para todo mundo. Não é isso que tem que acontecer, entendeu? É maravilhoso você ser faixa preta e ostentar para todo mundo. Só que também você não pode chegar um cara e botar a faixa preta na cintura lá e fazer o migué que tem um monte de lugar aí que o cara põe e vai dar aula e todo mundo fala, nossa, esse cara é faixa preta. O cara não sabe nada. Tem esses problemas em qualquer arte marcial, o falso faixa preta. O cara vai lá e acaba com a arte marcial. Então não adianta nada chegar e cobrar uma grana absurda só para dar um diploma pro cara e o cara não saber nada, como também eu não posso chegar um cara que sabe, mas não tem dinheiro, ele tem que fazer uma gambiarra para poder dar aula, entendeu? É um meio termo aí, né? Exato, você tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Um balanceamento. Então, você dá acessibilidade para todo mundo ir lá e aprender e graduar. Não é só a federação, liga ou qualquer outra coisa, a gente tem que entender que ela não é feita só para chegar no fim do ano e cobrar a graduação e nem organizar campeonato. Ela tem que gerir o esporte. Ela tem que fazer tudo. Ela tem que chegar na academia e ver o que a academia está precisando. Olha, se essa academia está com problema de aluno, o que está acontecendo? A gente tem essa preocupação, porque senão acaba. Aí vai ter nem mais nenhum associado. Se eu fizer todo mundo se unir e estar forte junto, vai crescer todo mundo forte junto. E eu vou além, como diria o Fox. Acho que uma grande importância da Liga, da Federação, da Associação, no caso aí, é inclusive a representação política. Sim. Porque a gente está passando por uma situação crítica aí nesse pós-pandemia. E se a gente tivesse aí federações fortes, né, confederações fortes, estariam fazendo inclusive pressão política para organizar esse protocolo, para acessar essa abertura de maneira correta. Será que não seria o vai. correto, Tutão? Federações fortes nós ainda temos. Será que engajadas com a missão? Porque uma federação que tem, digamos, um poder aquisitivo forte, nós sabemos que tem. É uma forte Mas- financeiramente para eles. Para eles, entendeu? Se isso fosse o ponto, não, vamos brigar pela classe. Acho que aí sim seria o... Tem que ter esse pensamento, né? Não é política de politicagem, né? É, política de política do gestão. bem comum. representação, Exato. de gestão. Política é tudo aí. isso, né? O bem comum de todos. Eu até aproveito para fazer o convite aqui já, né? Se for viável, o Aracaki é o presidente, né? Isso. Quem José sabe Aracaki, ele é Traz o presidente, sensei Aracaki. Exato. Legal. Fica o convite Pra para ele, conversar, para ele vir pra aí. até para ele expressar melhor essa questão da política Sim, representativa da Liga São Paulo, né? Sim. É uma boa adição ao tema. Legal. E, Júlio, nós sabemos que a federação, ela que forma o faixa preta, né? E todos esses anos que você vem dedicando a sua vida aí ao judô, você já formou, preparou algum atleta para ele se formar faixa preta? Todo aluno que a gente chega na academia para ensinar a primeira cambalhota antes de saber que é a queda, a gente está preparando ele para ser faixa preta. Trilhando. Todos eles a gente pensa nisso. Para quê?
Porque o judô, não é, a faixa preta, que nem a gente falou, não é o fim, né? Sim. É um meio também. Então, todo o ensino mundo... fundamental ali, né? Exato. Depende dele querer ser um faixa preta, né? Além de todos os fatores, mas depende dele querer ser faixa preta. Então, eu preparo todos os alunos para serem judocas, para serem cidadãs, né? São pessoas que são comprometidas com a sociedade, com tudo. Se ele vai chegar na faixa preta, vai ser uma adição a mais de tudo que a gente está preparando. Eu peguei aluno da faixa branca e levei ele até a faixa marrom. Depois, ele não quis pegar a faixa preta, aí é uma escolha dele. Como eu não posso chegar e dar a faixa preta para ele, tudo bem. Tem gente que se sente confortável na faixa marrom, faixa roxa, mas a preparação chegou no primeiro dia de treino, eu vou preparar ele... Foco. Exatamente, para ele ter aquela base, né? Eu digo muito, a base a gente tem que ser bem ampla e bem preparada, porque o conhecimento, ele não vem assim, ele vem assim. É maior ainda. Se você não tiver uma base boa, tudo que vier vai desmoronar, você não vai entender nada. Então, se você prepara bem a base, ele vai aprender mais. Quando ele chegar lá na faixa preta, ele vai entender o que é a faixa preta e vai seguir o caminho dele trilhado para aprender mais ainda. Bacana, bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que... Vai que eu tô afiando a faca. Então, vamos lá. Júlio, lógico, você falando com propriedade, conhecendo, treinando o judô. O que nós podemos esperar da nossa seleção de judô, cara? Numa Olimpíada, e aí, temos chance ou não? Japão tá chegando, França tem a referência do Ted. E aí? Nossa seleção, você acha que... Então, eu vou ser sem filtro, tá? Tem que ser. Essa é a ideia. Cara, a técnica da seleção masculina, que é a Yokufuji, é uma mulher, a primeira mulher a liderar a parte masculina da seleção, ela tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que é o que o Japão faz, é a base, né? O cara que lá tá campeão sul-americano, pan-americano, que foi em vários campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, ela tá voltando e falando, não, peraí, vamos acertar esse caminho aqui para trilhar. Chance tem, todo mundo tem chance. Você botou o pé dentro do tatame, qualquer um pode chegar. Que nem eu falei, eu cheguei e perdi com faixa branca na competição, como eu ganhei de faixa preta, quando eu não era graduado faixa preta. Chance a gente tem, mas o Japão, a França, Rússia, eles têm mais chances do que a gente. A ideia do Japão é ganhar todas as competições de todas as categorias. Então, masculino e feminino, fechar 7 categorias. E agora, nos Jogos Olímpicos que até agora, que vai ter ano que vem, vai ter a equipe, o torneio por equipe, que ela é mista, masculina e feminina. E aí eles vão, uma equipe vai lutar com outra. E aí disputa uma medalha, né? Mas o Brasil, sei lá, eu queria que fosse uma chance boa, mas eu acho que são poucas chances. Tem um ou outro atleta ali que eu acho que tem condição de chegar bem. A Mayra Guiar, que foi terceira colocada no Rio, o Rafael Silva, o Baby, o Davi Moura, quem mais que eu acho que pode? Eu acho que esses são esses mais, o Kitadai também. São pessoas que eu acho que têm mais chances. Os outros vão correr por fora. Tem chance, mas vão correr por fora. O Brasil precisa se reestruturar na parte competitiva para entender o que quer. Porque antigamente falava que o judô brasileiro e japonês era igual. Eles falavam muito isso. Tanto que no Japão falam muito isso. O judô mais parecido com o japonês fora do Japão é o brasileiro. Só que a gente perdeu isso. A gente não tem mais um estilo de judô, né? Não existe mais essa coisa do judô brasileiro, né? Tá qualquer coisa. Então, vai ser a chance assim. Tiver que apostar de 0 a 10. 0 a 10, cara, eu vou ser otimista 4. Sendo otimista 4. Espero estar errado, entendeu? Espero estar errado. Eu prefiro criar pouca expectativa para chegar lá e ultrapassar. Do que tomar 7-1 da Alemanha. Exato, exatamente. Não dá, entendeu? Então é melhor eu criar pouca expectativa e chegar lá, eles arrebentarem, eu queimar a língua e falar assim, ó, tava completamente errado. Ah, os caras tão bacana, cara. Torcer pra evolução, né? Mas tem uma daquela picante ou não? Tem? Eu achei bacana ele falando, né, que é a liga ou a federação que gradua a faixa preta e tudo mais. E o Dan também, quem gradua também é a liga ou a federação, no caso. Exatamente. Por tempo ou não? Então no judô não existe, como acontece no jiu-jitsu,
de cara que bota o grau pra mais na faixa. Ah, que bota- não. Isso não existe no judô. Não, no judô não. No judô a gente nem bota, assim, a gente bota no mesmo graduado, a gente bota esparadrapo igual no Gil, mesma coisa, a gente gradua também. Isso é uma coisa que eu coloco, não sei se Aracá coloca, alguns senseis colocam, outros não. Isso é uma novidade que a gente está colocando para o menos graduado, antes da faixa preta, para ele se sentir motivado. A gente vive num mundo atualizado que o aluno ele tem que estar motivado o tempo inteiro, desmotivo por qualquer coisa. Mas quando você chegou na faixa preta, independente se é liga, se é federação, é a entidade majoritária do estado ou do país que vai te dar a outorga da sua graduação. Então não adianta eu chegar aqui amanhã e botar um esparadrapo vermelho aqui e falar, ó, eu peguei mais um da galera, beleza? Beleza, tiro foto e todo lado de cara mais graduado, que não vai adiantar nada, cara. E aí, o que isso vai adiantar para mim? É mais um lugar na fila lá para eu chegar na frente e cumprimentar todo mundo? Porque conteúdo eu não vou ter mais. Conhecimento eu não vou ter mais. Não vou ser melhor do que ninguém porque eu coloquei uma faixa, um esparadrapo na minha faixa. Então, não adianta nada. Eu não queria pegar a minha última graduação que eu tive, no 4º grau, eu não quis pegar, não queria. Mas o pessoal me deu, tudo bem, eu aceito, eu não vou chegar e negar. Mas eu não tenho porquê de ficar aí lá e inventar de colocar uma graduação. Não apetece em nada. Né? Exato. No Gil, eu peguei minha faixa roxa em 2005, eu peguei minha faixa roxa. Qual que é a minha graduação no Gil? Coxa dos graus. Entendeu? Eu tenho aluno meu, faixa preta de jiu-jitsu 1 grau. Eu tô preocupado? Não estou preocupado com isso. Então, para mim, chegar lá, na frente de um monte de gente, botar um esparadrapo aqui e falar... Sou eu, no caso. Então, aí, né? Aí a gente tem que até conversar, né? Alguma coisa, né? Acho que eu tomar uma bronca aqui, né, meu? Pois é. Pô, sem fita que sou eu, dá um tempo aí. Boa, Não, boa. brincadeira. Não, mas bacana, cara. Não. Bom, eu até achei que o Júlio fosse ser um pouco mais político, mais agressivo. Eu fui meio político agora nessa hora do grau e tal. Não sei o que. Foi bacana, foi legal. Eu juro. Então faz o seguinte, eu vou cutucar um pouquinho mais. Então. Vamos lá, sempre tem a moral. Aqui pra fechar então, né? Júlio, qual que é a sua frase sem filtro? Pra encerrar. Agora eu quero ver. Pra arrebentar, hein? Pra todo mundo achar que vai ser uma coisa explosiva. Caia 7 vezes e levante-se 8. Então, na vida, a gente sempre vai cair. Mas a gente tem que levantar a cabeça e continuar o caminho. Então, nunca abaixa a cabeça. A gente vai cair a vida inteira, mas a gente vai levantar de novo. E tá mais forte. Perfeito. Show de bola. Perfeito. Perfeito. Arrebentou, Julião. Sensacional. Valeu, galera. Obrigadão. Julio, como... E é o seguinte, né? E pra quem quiser ter aula Isto, cara. com o Júlio, tem lá o Yama Judô, né? Vai colocar Tem aqui nas... bastante. Procurar o Julião nas redes sociais, que é um cara que... Eu já te admirava, como eu falo, tá virando já um jardão, né, a gente falar isso, mas... A gente sempre vê o atleta de kimono, faixa preta, o cara vem aqui e a gente já cria aquele estigma sobre o cara. E na entrevista a gente acaba conhecendo a pessoa, o chulinho, né, meu? Chulinha. Um abraço pro Ramud. Ramud. Falta ele aqui, né? Ele tem que aparecer aqui, pô. Tem que aparecer, Tá cara. enrolando. Não, eu vou buscar ele lá, vou dar um zipão nele, ele vem pra cá. Boa, Eu fazer vou trazer ele voar. arrastado. Tem que fazer voar. Lógico, ótimo. Não, Julio, mas ó, pode ter certeza que foi show de bola, cara. Eu aprendi muito. O conteúdo do programa aqui foi sensacional. Muitas pessoas, cara, vão passar a procurar e admirar o judô depois dessa entrevista sua, pode ter certeza, cara. Nossa, cara. Foi incrível. O intuito é esse, né? Sim. Não, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho. Você é um excelente professor, é um cara que representa muito bem a arte. Tinha até conversado com o Fox que eu fazia questão, né? Ele concordou, falou, meu, concordo plenamente. O primeiro judoca aqui tinha que ser você. Eu fico Então, honrado. a gente queria muito que o primeiro judoca, primeiro outra arte, né? Sim, na verdade, a vir aqui, que fosse o judô e fosse você. Então você vai abrir as portas para mais outras artes, outros Sim. judocas. Então eu tenho muito orgulho de carregar, inclusive, o pet, o Yama Judô, e dizer que eu sou aluno seu, sou teu seguidor, e você só trouxe mais informação. E admirador. Mais admiradores, com certeza. Eu fico... não tenho palavras, cara. Eu fico emocionado. Um puto orgulho. Não tem o que falar, cara. Eu só fico honrado e fico admirado. Porque eu tenho admiração muito grande por vocês. A gente
troca bastante ideia, a gente conversa bastante, a gente troca informações, a gente troca conhecimento e é uma coisa que é pra gente crescer. Eu fico muito feliz de ter sido convidado aqui, de trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de conversa que a gente teve, aquela coisa que a gente perguntou, que eu gosto de ter amizade, conversar com todo mundo, e eu fico muito honrado de ter estreado para as outras artes marciais aí, e fico muito contente, os galera. E estreou com louvor, tenho certeza. Beleza? Fechou. Então, Valeu, meu. Obrigado, né? parabéns, meu irmão. Valeu. Você é o cara, viu? É nóis. Show de bola. Mais um. Mais um. Com Nota êxito. 10, com êxito, cerejinha do bolo. Perfeito. Nota 10. Irmão, Vamos lá? valeu, muito obrigado. Os. Quer fazer de novo? Não, só conversar. Um sono. Mas a fala dele é mó idiota. Então, mais um. Tá bom, vamos lá. Vai. Vai de novo ou não? Tá bom, vamos fazer de novo. Vamos lá, toma um golo. Só que tocando o nariz, caralho. Só que eu tô com a aqui, ó.